Bom dia, graça e paz. Bom, vamos então dar sequência, né, à nossa minissérie no Evangelho de Lucas. Essa minissérie que começou na semana passada e onde nós estamos tratando sobre os cânticos de Natal, baseados nos cânticos que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 1. Eu sou bastante fã das músicas de Natal, né? As pessoas mais próximas a mim sabem bem disso. Então, vai chegando ali outubro, eu já começo a fazer as playlists de Natal, as músicas de Natal. As lojas já se antecipam, né? E ali em setembro a gente já começa a ver alguns enfeites e tudo mais. E então eu tenho um carinho muito grande pelas músicas de Natal, por essas canções que são cantadas nesse período. E poder trazer uma mensagem numa série que traz esse título, né, Os Cânticos de Natal, é bem significativo para mim. E me sinto muito honrado e privilegiado por tratar de um tema tão abençoado, tão caro para o Senhor, que é o louvor ao seu nome. Pois nós sabemos, irmãos, que independente do momento que estamos passando, Deus é digno de ser louvado. E louvores devem ser entoados ao seu nome. Então, eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui hoje. Então, hoje a gente vai tratar de um tema que se encontra predominantemente aqui no Cântico de Maria, que é o Deus que ama os humildes, o Deus que se aproxima dos humildes de espírito e de coração. Nós vamos ver como que a vinda de Jesus ao mundo revela esse amor que Deus tem pelos humildes, por aqueles que são quebrantados e contritos de coração. A humildade, a gente já falou bastante sobre isso aqui, ela não tem muito a ver com o poder aquisitivo. Muitas pessoas não têm dinheiro e são orgulhosas, e outras pessoas têm bastante dinheiro e são humildes. A humildade, meus irmãos, ela tem a ver com pensar pouco em si mesmo. A humildade tem a ver com pessoas que não portam orgulho, que não portam vaidades. São pessoas que não se colocam acima das outras. A humildade fala sobre pessoas que estão dispostas a servir antes de ser servido. A humildade fala a respeito de pessoas que, como já disse, que evitam pensar em si mesmas, ou que o pensamento sobre si mesmo não ocupa os seus pensamentos por muito tempo. Pessoas humildes não se colocam acima dos outros porque elas se colocam geralmente abaixo dos outros. E Deus ama os humildes, irmãos. E Ele mostra isso se humilhando e habitando entre nós. O próprio Deus se humilhou em figura humana e através dessa encarnação tão humilhante, onde Ele nasce numa manjedoura, num ambiente tão simples, Ele nos ensina e Ele nos mostra sobre humildade e sobre o nosso coração estar disposto a obedecer à vontade do Senhor antes da nossa vontade, a estar disposto a viver uma vida com o Senhor acima de tudo e apesar de qualquer coisa, porque a razão de nossas vidas, meus irmãos, se encontra em fazer a vontade de Deus. Então, vamos fazer a leitura do nosso texto de hoje, Lucas capítulo 1, a partir do verso 46. Todos acharam? Amém? Eu vou pedir minha esposa que faça essa leitura. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de
proteção sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém. Por enquanto, só até aí. Vamos orar? Obrigado, amor. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque encontramos nela a orientação para nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra nós somos quebrantados e aprendemos, Senhor, que o Senhor se aproxima daqueles que são humildes e o Senhor se afasta daqueles que são soberbos. Que nessa manhã o Senhor encontre em cada coração aqui presente um coração quebrantado e humilde, que esteja disposto a obedecer a tua palavra, que esteja disposto a obedecer a tua voz. Que em nosso meio, Senhor, possamos estar aqui como quem não pensa muito em si mesmo, mas como quem pensa nas coisas do alto, desejando fazer a tua vontade, Senhor. Que essa palavra fale em nossos corações, que possamos ser por ela edificados e que teu nome seja glorificado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu achei que seria significativo ter uma mulher lendo esse texto, já que é um cântico de Maria, ainda mais uma mulher grávida, né, que era o contexto aqui. Maria grávida entoando esse cântico ao Senhor. Então, pedi para minha esposa fazer essa leitura e a gente vai reler aqui o texto várias vezes durante a nossa mensagem. Então, esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o Deus que olha para os humildes. O Evangelho de Lucas, ele possui a narrativa mais robusta do nascimento de Jesus. Como a gente viu na semana passada, esse evangelho foi escrito depois de uma minuciosa investigação a respeito dos fatos ocorridos sobre a vida e o ministério de Jesus. Então, Lucas aqui, toda essa investigação possibilita que ele tenha acesso a informações que nós não encontramos nos outros evangelhos. Então, esses primeiros capítulos de Lucas, principalmente, eles são bem diferentes dos demais evangelhos, eles possuem bem mais conteúdos de informações a respeito do nascimento de Jesus. E dentre essas informações que somente Lucas traz a respeito do nascimento do Cristo, nós temos então 4 cânticos que são conhecidos no Novo Testamento como cânticos de exaltação. São eles o Magnificat, que é esse cântico de Maria, o Benedictus, que foi o cântico que a gente estudou na semana passada, que é o cântico de Zacarias, o Gloria in Excelsis, que é o cântico dos anjos, que a gente vai encontrar no capítulo 2, verso 14, e também o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão, no capítulo 2, 29 ao 32. Esses cânticos são a base dos nossos estudos, são esses cânticos que vão guiar nossos estudos. E como a gente estudou semana passada o cântico de Zacarias, hoje estamos estudando o cântico de Maria. Vamos meditar nesse cântico que traz esse título, que se popularizou com esse título Magnificat, que é a versão latina de uma palavra grega que traz esse mesmo significado do verso 1, que é engrandece, é um cântico de engrandecimento ao nome do Senhor, que é justamente como se inicia o nosso texto. A minha alma engrandece ao Senhor. E dos cânticos que nós estamos estudando, esse certamente é o mais conhecido, tendo a sua leitura bem disseminada, principalmente por conta da cultura católica, que valoriza muito a figura de Maria. E, enfim, é um cântico que se popularizou até mesmo na cultura popular. Então, nós temos grandes músicas compostas com base nessa letra, inclusive com grandes compositores como Sebastian Bach, que compôs uma canção baseada no Cântico de Maria. E, de fato, é um cântico belíssimo, que exalta e glorifica o nome do Senhor e que ganha muito mais beleza dado ao seu contexto, que é o contexto do nascimento do Cristo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê outros cânticos semelhantes, como, por exemplo, o Cântico de Ana.
após o nascimento ali de Samuel, quando ela fala palavras muito semelhantes às palavras de Maria, daquela que foi exaltada, daquela que, dentre aquelas que não tinham filhos, ela se viu amparada por Deus e tudo mais. Mas o fato de se tratar de um cântico que fala do nascimento de Jesus, nosso Salvador, ele ganha uma importância, ele ganha um valor muito maior. Afinal de contas, maior do que qualquer personagem bíblico, é o Cristo, nosso Salvador, aquele que cumpre definitivamente todas as promessas de Deus feitas para o povo do passado. E a gente já foi exposto aqui a uma contextualização na semana passada, eu não quero ser muito repetitivo, mas é bem válido a gente relembrar algumas coisas. Quando a gente lê os evangelhos, o contexto no qual se encontram os israelitas, que agora eram mais conhecidos como judeus, ele mudou bastante desde o último registro histórico que nós possuímos do Antigo Testamento. Então, desde o momento ali em que se encerra o Antigo Testamento até o período em que se iniciam os evangelhos, muita coisa mudou entre o povo de Deus, entre a sua cultura. Desde o momento ali em que os israelitas eles retornam do exílio babilônico para as terras de Jerusalém, foi desenvolvido no meio do povo uma identidade religiosa ainda mais forte, porque eles tinham essa preocupação com o zelo do cumprimento da palavra de Deus. Enfim, um movimento esse que mais tarde nós vamos ver que foi um movimento que deu origem aos fariseus e outros movimentos religiosos que tinham esse zelo exacerbado com a palavra de Deus. E ainda antes do nascimento de Jesus surgiu ali, entre aquele período interbíblico, que é o que a gente chama, naquele período entre o Velho e o Novo Testamento, o poderoso Alexandre o Grande, cujo impacto das suas conquistas em todo o mundo afetou diretamente o povo judeu. Né? A gente tem aquela situação ali onde o templo é profanado pelos seleucidas, e aí isso resultou na revolta dos macabeus, que queriam resgatar a cultura do seu povo, queriam impedir que a cultura grega dominasse a cultura dos israelitas. Enfim, todos esses acontecimentos, tudo isso vai se dar nesse período interbíblico aqui, onde entre Velho e Novo Testamento, onde as coisas foram mudando, e foram 400 anos de silêncio profético, 400 anos onde o povo de Deus não recebeu uma orientação sequer da parte de Deus. Foram 400 anos onde o povo de Deus não ouviu nenhuma voz, nenhum guia que pudesse dizer alguma coisa a respeito do que eles tinham que fazer. E agora o povo de Deus se encontrava debaixo de mais uma opressão, de mais um jugo que era o poderoso Império Romano. E eu imagino o coração daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, depois de tanto tempo sem ouvir um direcionamento do Senhor, depois de tanto tempo tendo aquela sequência de exílios, de cerco, e agora mais uma vez passando por essa situação por conta do Império Romano, a angústia daquele povo de não ter um líder, de não ter um representante da parte de Deus que os pudesse guiar. E a gente sabe muito bem que a consequência dessas coisas era por causa do pecado do povo, que negou o Senhor. E aqui a gente pode já falar um pouco sobre isso, afinal de contas, nós estamos falando de um Deus que exalta os humildes. E o povo de Israel, por diversas vezes, se mostrou um povo muito orgulhoso, muito soberbo, trocando a adoração do Senhor por outros deuses, por deuses falsos, trocando a adoração do Senhor por vaidades e por pecados que o próprio Senhor condenava e dizia: olha, no dia que vocês fizerem isso, eu vou os abandonar. No dia que vocês fizerem isso, vai vir juízo da minha parte sobre vocês. E ainda assim, mesmo recebendo essa orientação da parte do Senhor, o povo se afastou de Deus. E como consequência, 400 anos de silêncio, 400 anos onde o povo de Deus não recebeu nenhuma orientação dada pelo Senhor. É claro que nesse contexto a palavra do Senhor continuava sendo disseminada entre eles, eles estudavam. Como falei, surgiu aquele movimento vigoroso ali para cumprir a lei de Deus, mas a partir do momento em que a gente começa a ver o ministério de Jesus e como que os fariseus pensavam e como era essa cultura, a gente percebe que estava tudo errado. E que, de fato, Israel precisava de um líder, precisava de alguém que viesse da parte de Deus para guiar o povo.
E então a gente chega nesse momento da história onde o silêncio é quebrado. Esse silêncio é quebrado não só com a anunciação do nascimento de um novo profeta que falaria da parte de Deus, que era João Batista, mas principalmente esse silêncio é quebrado com a chegada do Messias prometido, o próprio Filho de Deus. E é importante a gente considerar esse pano de fundo para que a gente possa compreender o quão significativo é o anúncio do anjo Gabriel para aquela jovem Maria. Imagine você que, após 400 anos de silêncio, de repente um anjo da parte do Senhor aparece na sua frente e te revela algo tão poderoso quanto o nascimento do seu Salvador. Afinal de contas, meus irmãos, os 400 anos de silêncio não foram capazes de calar todos os séculos onde Deus falou claramente, abertamente e constantemente com o seu povo por intermédio dos profetas. E se tem uma coisa que era constantemente revelada para o povo de Deus, que era constantemente dita pelos profetas, é que um dia viria um Salvador. É de que um dia a promessa de um rei eterno iria se cumprir e que esse rei iria redimir Israel. Portanto, meus irmãos, esses 400 anos de silêncio não eram capazes de calar essas promessas de Deus, que seu povo guardava no coração a ardente expectativa por um libertador. Desde Gênesis 3,15, que é a primeira promessa messiânica, até Malaquias 4, a partir do verso 2, que é a última promessa que a gente tem registrada no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para esse momento que a gente está meditando nessa manhã, o momento em que o Filho de Deus se faz carne para habitar entre nós. E aí a gente tem uma questão. Se há uma promessa, se há um rei que vai vir, esse rei precisa vir de alguma forma. E como que todos nós chegamos a esse mundo? Bom, a gente precisa passar pela barriga da nossa mãe, é ou não é? Não é assim que a vida se inicia? Não é assim que tudo começa na nossa vida? Através de uma mulher grávida? Esse é o meio pelo qual viemos ao mundo, então, através de um ventre materno, e não foi diferente com Jesus. Antes de habitar entre nós, ele habitou em um ventre. Por isso diz o texto, a partir do verso 26 do capítulo 1, que o anjo Gabriel, então, foi até a presença de Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus. Eu convido você a fazer essa leitura comigo. Lucas capítulo 1, verso 26, a partir do verso 26, diz assim o texto: no 6º mês, e esse 6º mês aqui é referente ao 6º mês de gravidez da Isabel, a parenta de Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor é com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Glória ao nome do Senhor.
Esse é o contexto, então, em que Maria vai entoar o seu cântico. Ela vai para a casa da sua parenta, que está grávida, Isabel. Esse contexto que foi bem explorado aqui na última semana. E após visitar Isabel, onde ela também recebeu da parte de Isabel o reconhecimento de que ela estava portando o Filho de Deus, ela então entoa um cântico ao Senhor. E aqui a gente chega no nosso texto, onde o verso 46 a 47 vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando Maria recebe o anúncio, a notícia da sua gestação, de que ela iria engravidar, ela ainda era bem nova, uma adolescente passando para a juventude. Maria não era casada, embora estivesse noiva, prometida em casamento com José. E, de repente, Maria está grávida. E aqui nós temos uma situação bem embaraçosa. José fica desconfiado. O texto de Mateus nos revela isso. As pessoas, imagino eu, comentando entre elas, né, porque não é de hoje que essas coisas acontecem, aquele burburinho de Maria não estava prometida para aquele rapaz, agora a menina está grávida. O que aconteceu? Pense que o anjo apareceu para Maria. Cabia as pessoas ou não acreditar no que ela estava dizendo, mas o anjo apareceu para ela, não apareceu para todo mundo. E a partir daquele momento, meus irmãos, a vida de Maria seria completamente mudada. Desde a aparição daquele anjo, nada seria como antes. E como que Maria vai reagir a isso? Como que Maria reage a esse impacto na sua vida que muda completamente o cenário em que ela vivia? Será que ela entoa um cântico de lamento dizendo: por que eu, Senhor, tão nova, cheia de sonhos e projetos, logo eu? Será que ela entoa um cântico dizendo: olha, Senhor, eu nem sou casada, espera um pouquinho, vou ficar mal falada? Não. Ela entoa um cântico de louvor ao Senhor. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E por quê? Porque a gente vê, meus irmãos, a resposta lá no verso 38, quando Maria diz: olha, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Por isso, mesmo que aquela gravidez fosse uma surpresa, fosse algo inesperado, o cântico dela é um cântico de exaltação ao Senhor, porque ela, antes de ser jovem ou antes de ser solteira, né, no seu estado civil, ou antes de qualquer coisa, a disposição dela é fazer a vontade de Deus. Que aconteça comigo como você falou, foi o que ela disse ao anjo. Então ela inicia o seu cântico: a minha alma engrandece ao Senhor. O termo alma aqui é a tradução da palavra psique, que é um termo que diz respeito àquilo que há dentro de nós, aquilo que nos dá vida, aquilo que nós somos. A alma traz o sentido de totalidade, de completude, é como quem diz: todo o meu ser, tudo que eu sou, a minha mente, meu coração, tudo que eu sou engrandece ao Senhor. Não é um cântico entoado da boca para fora, mas um cântico da alma até a Deus. E ela reforça isso na frase seguinte, quando ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Mesmo naquela situação tão controversa aos olhos humanos, o espírito daquela jovem encontrou alegria em fazer parte dos planos de Deus. Quanta coisa a gente já podia falar sobre isso aqui, meus irmãos, de uma jovem que tinha ali a sua vida inteira pela frente, mas que a sua alegria era fazer a vontade de Deus. Que a sua satisfação e o seu contentamento está em fazer parte dos planos de Deus. E aí você poderia pensar: bom, mas é fácil, porque ela foi mãe de Jesus. Meus irmãos, pense naquele contexto social, onde as mulheres já eram bem desvalorizadas, bem vistas como alguém inferior na sociedade. E de repente um anjo aparece exclusivamente para ela para dizer que ela vai engravidar. Ela se encontra grávida,
sendo que ela tem um noivo que desconfia dela, pessoas que comentam da sua gravidez. Quantos de nós, meus irmãos, por situações muito menos constrangedoras, não damos as costas para Deus? Quantas vezes uma oração não respondida já é motivo para muitos de nós não frequentarmos mais a igreja e abandonarmos a comunhão com o Senhor? Quantos de nós, por situações muito menos constrangedoras e expositivas, não abalamos a nossa fé e não esmorecemos? Meus irmãos, a única coisa que cabe a nós em relação a Deus é humilhação e exaltação ao seu nome. Maria certamente enfrentou tudo isso que a gente falou aqui, comentários maldosos, maledicência, um noivo desconfiado. Mas o que é isso, meus irmãos, em comparação à submissão de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, nós não viramos as costas para Deus e não nos deixamos levar por outras coisas, por situações muito menos constrangedoras? E é de impressionar a maneira como aquela menina tão jovem lidou com essa situação. É de impressionar que aquela menina tão jovem tem o seu coração tão agarrado ao Senhor a ponto de dizer, naquela situação tão controversa, de dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra. Ela estava alegre em Deus, o seu Salvador. Porque, meus irmãos, mais do que qualquer coisa, Maria entendeu que ela receberia da parte de Deus a salvação, o cumprimento das promessas de Deus. Mas isso, meus irmãos, não faz de Maria merecedora de adoração. Maria foi concebida em pecado, assim como eu e você. Embora tenha sido escolhida por Deus para portar o Cristo em seu ventre, Maria era tão dependente da graça de Deus como eu e você. Maria não é mãe de Deus porque Deus não é gerado por ninguém, ele existe desde a eternidade. Deus, enquanto Deus, não tem mãe. Deus, enquanto homem encarnado, não tem pai. Embora a gente considere, sim, a figura de Maria uma figura importante, e a gente tem um certo apreço, e é o que a gente está falando sobre isso aqui, por toda a sua história e por tudo aquilo que ela viveu da parte de Deus, isso não significa que ela deve ser adorada, porque, meus irmãos, o Cristo que estava no seu ventre também purificou os pecados dela, porque ela também carecia de ter seus pecados purificados. Ela gerava o seu próprio Salvador, aquele que iria redimir a sua vida. Não à toa, os primeiros 5 versos do Cântico de Maria vão exaltar o quê? A misericórdia de Deus. Ela começa engrandecendo o nome do Senhor e em seguida ela declara a razão do seu louvor, o porquê que ela está louvando ao Senhor. E ela vai dizer: porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Através do seu cântico, Maria revela que, mesmo sendo tão jovem, a palavra de Deus preenchia o seu coração. A partir de agora e até o final do cântico, nós vamos ver aqui várias citações do Antigo Testamento, principalmente dos livros dos Salmos, o que nos mostra que Maria era uma serva do Deus Altíssimo, que esperava no seu Senhor e que tinha o seu coração cheio da sua palavra. Então ela vai aqui usar o recurso desse conhecimento que ela tem da palavra de Deus para aplicar ao seu contexto atual, o contexto no qual ela estava vivendo. Primeiro, o verso 48, parte A, ela vai dizer: porque ele atentou para a humildade da sua serva. Ela fala de um Deus que atenta para os humildes. Uma clara referência ao Salmo 138, verso 6, onde o salmista vai dizer: o Senhor é excelso e mesmo assim atenta para os humildes. Ou também Provérbios 29, 23, onde diz o texto: os orgulhosos serão abatidos, mas os humildes de espírito receberão honra.
E que honra Maria recebeu da parte de Deus, não é, meus irmãos? Maria fala como uma pessoa que não é merecedora daquilo que está vivendo. Ela não fala, tipo assim, olha, obrigado, Senhor, porque de fato eu sou uma serva justa e por isso eu mereço. Não. Ela exalta o Senhor porque Deus é um Deus de misericórdia, que mesmo sendo um Deus excelso em glória, tão majestoso e poderoso, Ele atenta para os humildes. Ele exalta a misericórdia de Deus, que mesmo sendo um Deus tão glorioso, tão poderoso, Ele olha para aqueles que são humildes e insere esses humildes no cumprimento dos seus santos propósitos. Não foi assim no decorrer de toda a história, meus irmãos. Davi, um simples pastor de ovelhas, um servo que se tornou o maior rei de Israel. Daniel, um jovem também que aparentemente não tinha nada demais, se tornou ali um grande profeta nas mãos do Senhor. José, que foi vendido como escravo, se tornou um governante no Egito, porque Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Então, Maria louva o Senhor pelo fato de que, mesmo sendo ela, aos olhos humanos, uma jovem tão humilde, tão insignificante, Ele escolheu se revelar a ela para anunciar que a salvação dos homens estava a caminho e que essa salvação seria gerada no seu ventre. Tantas mulheres mais importantes deveriam existir naquele contexto. Esposas de imperadores, de governantes, de reis, de príncipes. Mulheres que certamente eu e você julgaríamos muito mais apropriadas para portar essa missão. Mas Deus resiste aos soberbos e concede honra aos humildes. A gestação de Maria foi o primeiro ato de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, que se esvaziou ao ponto de habitar no ventre de uma mulher de Nazaré. Né? A gente sabe que tinha aquele ditado onde as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Deus, em sua santíssima sabedoria, pensa, é lá que meu filho vai nascer. Porque a lógica de Deus não segue a lógica humana. E Deus então se humilha ao nível mais baixo, habitando no ventre de uma jovem de Nazaré, para salvar a humanidade. Em seguida, Maria fala sobre o fato de ser... Desculpa, pastor. Você já vai passar por outro versículo? Não, eu vou continuar, eu vou para a parte B. Eu só queria destacar duas coisas. Uhum. A primeira é acerca da nossa alegria em Deus. A nossa alegria em Deus é uma alegria espiritual. Não é uma alegria presa à realidade que a gente vive. Porque embora estivesse vivendo um momento de amargura para ela, porque a gravidez, do ponto de vista humano, trouxe para ela muitas inquietações. E ela coloca isso logo de cara, quando o anjo fala para ela, mas eu não tive relação com homem nenhum. Ou seja, isso já traz para ela uma perturbação. Mas, embora ela esteja vivendo esse momento de conflito, espiritualmente falando, ela se alegra em Deus. Então ela diz, a minha alma engrandece e o meu espírito se alegra. É uma alegria espiritual. E é algo que a gente precisa trazer para a nossa própria vida, Amém. para a nossa espiritualidade, porque nós, infelizmente, estamos ligados hoje muito ao materialismo. E tudo para nós só é alegria, só traz alegria se houver algum tipo de Recompensa. alguma retribuição, alguma restituição, algum acréscimo nas coisas que a gente tem, que a gente possui, né? Então, para nós, se não houver algum elemento material que signifique conquista, vitória, bem-estar, felicidade, nós não nos alegramos. E Maria nos ensina que a nossa alegria precisa estar na nossa relação com Deus, Amém. independente das circunstâncias. E aí tem a ver com a segunda coisa que eu queria destacar, que essa situação é uma situação tão grave que lá em João capítulo 8, verso 41, os fariseus insinuam que Jesus é um filho ilegítimo. Sim.
temos um Pai que é Deus. Olha só, a indireta que ele joga para Jesus. Então, isso para a gente ter uma ideia de como isso repercutiu na sociedade daquela época. Sim. Não foi uma coisa assim, Passou, né? sem efeitos colaterais. Sim. Foi marcado, as pessoas falavam sobre isso. Então, é isso aí que eu queria destacar. Sim. Até existia essa zombaria, né, a respeito da origem de Jesus. Esse aí não é o filho de José, o carpinteiro, e que era um tom irônico, né, porque ele sabia que não era, mas enfim. Então, em seguida, Maria vai falar sobre o fato de ser bem-aventurada, né? Ela diz, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aqui, meus irmãos, não se trata de alguém que quer atrair glória para si. Ela não está sendo aqui contraditória a tudo aquilo que ela disse antes. Maria sabia, meus irmãos, que só há um Deus digno de adoração. Ela não deseja e não desejava ser reverenciada como a mãe de Deus. A gente já falou, ela não era mãe de Deus. Deus existe desde a eternidade. Maria não estava aqui gerando Deus, ela estava gerando a manifestação física do Cristo que se encarnou para habitar entre nós. Deus escolheu Maria, mas poderia ter sido qualquer outra mulher, irmãos. Ele escolheu Maria por causa da sua santa vontade, porque assim ele quis, mas poderia ser outra. Porque o principal objetivo da história, o principal alvo da história não é quem dará a luz, mas sim a própria luz vinda aos homens, para libertá-los da sua tenebrosa escravidão da vida de pecado. A bem-aventurança da qual Maria se refere não diz respeito ao fato de ela ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, mas sim pelo fato de que Jesus significa na vida dela. Maria é bem-aventurada porque ela recebeu a palavra do anjo e ela creu naquilo que ela ouviu. Ela é bem-aventurada porque ela confiou nas palavras do anjo, da parte do Senhor, de que o Cristo estava vindo, de que ele iria resgatar o seu povo. Ela se considera bem-aventurada, meus irmãos, porque ela sabia o que estava se passando na vida dela, que aquilo era o cumprimento da promessa de Deus. Essa bem-aventurança é como quem diz, olha, eu sou bem-aventurada porque eu recebi a revelação da parte de Deus de que ele está vindo para salvar a humanidade. Não foi exatamente isso que Isabel disse para ela, no nosso contexto imediato aqui, no verso 45. Ela diz, olha, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. A sua bem-aventurança é porque ela creu naquilo que foi dito, ela guardou a palavra do Senhor no seu coração. E também não é isso que Jesus vai dizer nesse próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, quando se aproxima, Jesus estava ali ensinando, e aí aproxima de uma mulher dele e fala, olha, bem-aventurado, né, os seios que te amamentaram, o ventre que concebeu você. E o que Jesus fala? Não. Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. O que Jesus estava falando? Maria é bem-aventurada? Sim, ela é bem-aventurada. Mas não porque ela me gerou, não porque ela me amamentou, mas porque ela recebeu a palavra e guardou. Portanto, meus irmãos, nós, quando recebemos a palavra do Senhor hoje e aguardamos em nossos corações, isso é uma bem-aventurança maior do que gerar o Cristo no nosso ventre. A grande questão é guardar a palavra. Então, Jesus não discorda de que Maria é, de fato, uma bem-aventurada. Ele só muda a razão pela qual ela é bem-aventurada. Ela é bem-aventurada porque ela recebeu as palavras do Senhor e guardou no seu coração. Por isso, Maria, embora humilde, se considera digna de ser lembrada como bem-aventurada, porque, mesmo sendo tão imerecedora, ela foi alvo da gloriosa misericórdia salvadora de nosso Jesus Cristo. Deus o Pai, que anunciou a vinda do seu Filho ao mundo na sua vida. Por isso ela fala sobre as grandes coisas que Deus estava operando na vida dela. Aqui, usando as palavras do salmista no Salmo 111, verso 9. Um anjo aparece para ela, anunciando a vinda do Messias prometido. Sem saber como isso iria acontecer, uma vez que ela era virgem, o anjo diz, olha, você será envolvida pelo Espírito Santo.
e o poder do Altíssimo vai gerar em você o ente santo. Eu fico imaginando Maria na hora de dormir, depois disso tudo, né, se é que ela conseguiu dormir, mas em algum momento ela dormiu, eu fico imaginando ela pensando nisso, né? Lembrando das palavras do profeta Isaías, quando diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. E ela pensando: meu Deus, é isso. Está se cumprindo em mim. Eu sou a virgem que vai conceber. E além de tudo isso, o anjo também anunciou para ela que a sua parenta, que até então era estéril, também estava grávida. Então Maria: olha, eu exalto o Senhor porque grandes coisas Ele tem feito. Santo é o seu nome. Perceba que no mesmo contexto, uma virgem vai dar à luz e uma mulher estéril vai dar à luz. Como não louvar o Senhor? Então Maria diz: olha, porque o poderoso tem feito grandes coisas, santo é o seu nome. Um Deus cuja misericórdia dura para sempre, que se renova todos os dias, de geração em geração. É assim que ela finaliza essa primeira parte do cântico. Dessa vez aqui, rememorando as palavras de Davi no Salmo 103, verso 17. Mas o amor do Senhor por aqueles que os temem dura de eternidade em eternidade. Grande é a sua misericórdia. Como é bom servir a um Deus de misericórdia, irmãos, que não olha para méritos humanos, que não escolhe segundo as nossas escolhas e os nossos méritos, mas que escolhe segundo a sua vontade, que exalta o humilde, que abate o soberbo. Como é bom servir a esse Deus, meus irmãos, que deturpa todo senso e toda vaidade humana, encarnando e habitando entre nós com um ato máximo de amor, graça e misericórdia. Amém. Muitas vezes, meus irmãos, o que nos falta nos dias desafiadores das nossas vidas é justamente ter a palavra de Deus guardada em nossos corações. Como a gente já falou antes, é certo que não era dos planos de Maria engravidar naquele momento. Ela estava noiva, ela era uma jovem. Mas, meus irmãos, aquela era a vontade de Deus. E essa vontade do Senhor deve estar acima dos meus, dos seus, dos nossos desejos, das nossas vontades. Maria entendia que era serva do Senhor e que deveria viver de acordo com seus santos propósitos. Quantas vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas que muda completamente o nosso cenário, uma doença, um desemprego, alguma situação que nos abala, que nos afeta, e a primeira coisa que a gente faz é murmurar, sendo que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a vida, sendo que o Senhor nos alcançou com a palavra de salvação, grandes coisas tem feito o Senhor. Portanto, meus irmãos, mesmo no dia da angústia, o nosso papel como servos de Deus Altíssimo é falar: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque a nossa alegria, meus irmãos, não está no que se vê, porque o que se vê é passageiro, mas no que não se vê, porque o que não se vê é eterno. E como estamos nesse contexto de Natal, meus irmãos, o nosso Natal sequer tem como motivo de alegria, meus irmãos, a comida, a bebida, os presentes. Até mesmo a família na mesa ali reunida, isso não é nosso motivo de alegria, meus irmãos. Porque isso hoje a gente pode ter e amanhã pode não ter mais. O nosso Natal, a nossa celebração, a nossa alegria está em Deus, que é o nosso Salvador. Seja com, sei lá, salada de bacalhau, ou com patê de atum. O que deve sair dos nossos lábios, meus irmãos, é: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque se você recebeu da parte de Deus a salvação, no lavar e no remir do seu sangue precioso, meus irmãos, não falta motivo para dizer: eu sou um bem-aventurado, porque o Deus Todo-Poderoso tem feito grandes coisas na minha vida, santo é o seu nome. Porque mesmo sendo um pecador imerecido, fui alcançado pela misericórdia de Deus. O curso da história não caminha para a sua ou para a minha felicidade. O curso da história não caminha para a nossa satisfação pessoal. O curso da história não caminha para o cumprimento dos nossos planos. Quem escreve a história é Deus. E a história ocorre e ela acontece de acordo com o propósito de Deus.
E se for do seu propósito que alguma coisa aconteça com você que não estava nos seus planos, isso vai acontecer e o nome dele deve ser engrandecido por isso. Que o nosso Natal esse ano, meus irmãos, esteja muito além daquilo que nós vamos receber, daquilo que possuímos, daquilo que estamos comendo. Que nós possamos, com o nosso coração cheio de alegria, dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, que em sua infinita bondade e misericórdia escolheu, por livre e espontânea vontade, se encarnar e habitar entre nós. Santo é o seu nome pelas grandes coisas que ele tem feito. Então o texto continua, e agora a gente vai chegar aqui na segunda estrofe do Cântico de Maria, onde ela vai exaltar a onipotência de Deus, versos 51 ao 53, onde diz o texto: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Essa estrofe, ela, vai seguindo a mesma ênfase, que é essa ênfase de que Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos, e agora ela dá ênfase nesse mesmo tema, mas usando a figura da onipotência de Deus, tratando da onipotência de Deus. E nessa estrofe, a linguagem que ela utiliza se aproxima ainda mais da linguagem dos salmistas, que tem essa linguagem desse Deus que despedaça o ímpio, que quebra o ímpio e que exalta o justo. A gente meditou recentemente aqui nos Salmos, a gente viu como essa figura é repetida no livro dos Salmos. Então, nós temos, por exemplo, esse verso 51, parte A, que diz que Deus age com o seu braço valorosamente, trazendo essa figura de um Deus que age em favor do seu povo, que age em benefício do seu povo. É a mesma figura que o salmista usa no Salmo 98, verso 1. Você pode conferir isso depois. Essas figuras que Maria vai utilizar, então, nessa estrofe, são para mostrar que Deus é quem está no controle da história. Não há ricos, não há soberbos, não há reinos poderosos que sejam capazes de resistir à manifestação do Deus de Israel. Porque quando ele resolve se manifestar, meus irmãos, não há quem fique de pé. A confiança dos soberbos está em si mesmos. Os soberbos esperam em si mesmos, a confiança deles está nos seus braços, naquilo que eles possuem como artifícios, mas os humildes de espírito esperam no Senhor e têm no Senhor a sua confiança. Porque os humildes sabem que o braço forte não é o braço forte deles, mas é o braço forte do Senhor. E na maioria das vezes, a maneira como Deus age não condiz com nossas expectativas. E por isso a gente tem tanta dificuldade de confiar que o Senhor tem o rumo da história em suas mãos. Desde seu nascimento, a vinda de Cristo ao mundo, ela subverte a expectativa humana de um Messias Redentor. Como já falei, de todas as mulheres que poderiam portar o ente santo, Deus escolhe Maria, uma moradora da comunidade. De todos os palácios, construções majestosas e faraônicas e incríveis que existiam naquela época, Cristo repousa numa manjedoura, próximo aos animais. Porque Deus não segue a lógica desse mundo. Deus não precisa se igualar aos poderosos e aos reis desse mundo para que ele possa os despedaçar, porque Deus basta lhe querer, porque o seu querer é perfeito. E quando ele quer, meus irmãos, seja como for, ele recebe a vitória porque ele é Deus Todo-Poderoso. Perceba que Deus não se vale de artifícios humanos para cumprir os seus propósitos. Ele não precisa seguir nossos padrões e nossas expectativas porque ele está acima disso. Deus, ele resolve então, naquela altura ali da história, ele resolve derrubar o trono dos poderosos, ele resolve ali acabar com os arrogantes, destronar os poderosos, acabar com os reinos daquele mundo. E como ele faz isso? Exaltando os humildes. Enviando seu filho para nascer numa manjedoura.
como a gente viu no início, o povo de Deus foi muito marcado por exílios, por cercos, lutas, batalhas em suas histórias, necessidades, histórias trágicas, como a gente vê no Antigo Testamento, desde lá dos egípcios, passando pelos filisteus, assírios, babilônios, os romanos. Desde sempre o povo de Deus sofre nas mãos dos seus inimigos, como a gente já falou, muito por consequência da sua vida idólatra de pecado, mas todos esses reinos, meus irmãos, ruíram. E o que nós conhecemos desses reinos hoje é o quê? É história. O que nós sabemos desses reinos poderosos que haviam no passado são histórias, são relatos históricos. E algumas coisinhas que a gente vê no museu. Mas existe um reino, meus irmãos, que é eterno. Há um reino de paz, justiça e alegria que jamais terá fim. Há um rei que é rei sobre todos. Há um Senhor que é Senhor sobre todos os senhores e poderosos desse mundo. Há um rei que vive desde a eternidade e para sempre vai viver. O seu nome é Jesus. O seu reino jamais terá fim. Portanto, Deus olha para os reinos desse mundo e os poderosos desse mundo e Ele vê um bando de arrogantes que pensam ser Deus. E por isso Deus não tem pressa, meus irmãos, porque o seu reino é eterno. A pressa é nossa. Mas Deus, o compromisso dele não é com a nossa pressa, mas é com a sua glória. Olha aí. Eu estava vendo esses dias, estava passeando na rua, e eu vi uma senhora já, eu não sei qual é a idade dela, mas é uma idade bem avançada provavelmente, pela sua aparência, e com as suas vestes bem de garotinha, assim, como diz o carioca, de novinha, né? E desculpa, assim, irmãos, a gente vê essas coisas e a gente acha ridículo. É beira o ridículo. A gente vê essas coisas e nesse momento eu fiquei pensando que é assim que Deus vê cada um de nós quando a gente quer se sobressair, quando nós somos arrogantes. Ele olha para a gente como isso, como uma coisa que é fora de contexto, como uma coisa que não cabe, que não combina. Porque o nosso lugar diante de Deus, irmãos, é humilhação. O que são os reinos desse mundo se comparados ao reino de Deus? Então Deus derruba os tronos de todos esses poderosos, enviando um anjo até uma jovem, dizendo para ela que ela dará a luz ao Filho do Altíssimo. Mas não somente os poderosos que Deus se opõe, Ele também se opõe aos soberbos. Uma das piores características que um homem pode ter é a soberba. A soberba que leva, muitas vezes, o homem a pensar que ele é autossuficiente, que ele se basta, que ele não precisa de Deus. A soberba que fez o povo de Deus se afastar de Deus no passado, como a gente falou no início. A soberba que levou o povo de Deus à idolatria. A soberba, meus irmãos, faz o homem deixar de exaltar Deus como Deus, porque o Deus do soberbo é Ele mesmo. Então os soberbos estão o tempo todo achando que a história está ocorrendo para benefício deles e que eles estão numa posição acima dos demais. Mas Maria não era assim. Maria era humilde e por isso ela achou graça diante da presença do Senhor. Eu acho muito interessante porque Maria vai até a casa de Isabel, depois que ela recebe ali a palavra do anjo. Diz o texto que quando ela vai na casa de Isabel já estava no 6º mês de gestação. E no finalzinho do Cântico de Maria, no verso 56, diz aí que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Bom, aí você faz as contas, 6 mais 3, 9, muito bem. O que acontece no 9º mês de gestação? A mulher dá à luz. Então, ao que tudo indica, Maria ficou ali na casa de Isabel até o nascimento de João. Porque a sequência do texto vai narrar justamente o nascimento de João. Agora, eu acho curioso, porque Maria poderia pensar, bom,
Eu sou a mãe do Altíssimo. Eu sou a mãe do Messias. Eu não vou ficar aqui servindo Isabel, que já está velha, que vai ser mãe de um João ninguém, se é que você pegou o trocadilho. Logo eu, mãe do Altíssimo, vou me submeter a cuidar dessa gestante idosa? Eu que mereço ser cuidada. Mas a Maria, meus irmãos, era uma jovem humilde. O seu desejo era fazer a vontade de Deus. E se o anjo falou, olha, a tua parente está grávida, vai lá, faz uma visita, ela foi, ficou lá até o João nascer. A felicidade de Maria, meus irmãos, não estava no aqui e no agora. A felicidade dela estava em fazer a vontade de Deus. Maria entendia que diante de um Deus onipotente, o que resta se fazer, meus irmãos, se não se humilhar diante dele e buscar fazer a sua vontade? E é por isso que ela diz, olha, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Os famintos, que são fartos aqui, a sua fome não é de matéria, não é de pão. A sua fome é de quem deseja ver Deus estabelecendo o seu reino. É de quem deseja ver a manifestação do Senhor, Salvador. Essa era a fome que Maria foi saciada. Uma fome que foi saciada pela vinda do Cristo ao mundo. Mas para aqueles que estão cheios de si, que se acham autossuficientes, os arrogantes, os poderosos, aqueles que pensam já ter tudo, para eles é indiferente a vinda do Cristo, porque para eles é só mais um bebê nascendo. E por isso, eles são despedidos. Deus os tira da sua presença. Os fariseus são um excelente exemplo disso. São homens que achavam ter tudo, obedeciam à lei, eram os melhores diante de Deus e não foram capazes de reconhecer em Cristo o próprio Deus encarnado. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados nesse reino de justiça, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, mais uma vez, Deus subvertendo os valores humanos, onde os humildes são cheios e os ricos são vazios. E nós podemos nos perguntar, meus irmãos, quem somos nós? Quem é você? Muitas vezes, por muito menos daquilo que Maria experimentou em sua vida, a gente se torna extremamente arrogante, soberbo. Muitas vezes, pelo simples fato de receber de Deus uma palavra, a gente já acha que somos crentes especiais, estamos acima dos demais e estamos um nível acima de santidade. Maria permaneceu como uma humilde serva, mesmo na sua condição de portadora do Filho de Deus. E muitas vezes a gente se torna extremamente arrogante com um emprego novo, com uma roupa nova, com um carro novo, seja lá o que for. A gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, para que a gente não esteja sendo contado entre os soberbos que Deus tira da sua presença, pensando em servir a Deus e servindo a nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos. Quem tem ocupado o trono do seu coração, meus irmãos? Porque se quem tem ocupado o trono do seu coração não é o Senhor, saiba que Deus destrona todo e qualquer ídolo, mesmo sendo ele você mesmo. Por isso, precisamos nos avaliar como Igreja de Cristo para saber se temos servido e honrado ao Senhor, como esse Deus onipotente que levanta e destrói reis e reinos de acordo com a sua vontade, ou se nós temos dado vazão às nossas vaidades e orgulhos. Se for assim, meus irmãos, isso precisa ser destronado e Deus pode fazer isso. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A única glória pertence ao Senhor. Então, o Natal também é tempo da gente se avaliar. Quantas vezes a reunião de Natal é aquela reunião de quem tem mais? É aquele encontro familiar anual, onde a gente fica ali naquela competição de quem conseguiu mais durante o ano. Quem vai aparecer com a roupa nova? Quem vai aparecer com o sapato novo? Quem vai aparecer com a melhor comida? Quando, na verdade, meus irmãos, quando a gente se reúne nesses momentos, nossa preocupação deveria servir ao próximo.
deveria ser exaltar o nome do Senhor com a nossa comunhão. Deveria ser juntos ali, entoar um cântico de louvor ao Senhor. Por fim, na terceira e última estrofe, Maria vai exaltar a fidelidade de Deus para com o seu povo. Versos 54 e 55. Ela diz: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Mais uma vez, Maria vai citar aqui o Salmo 98, agora ela cita o verso 3, você pode conferir isso depois. E ela exalta a fidelidade de Deus, esse Deus que tem misericórdia do seu povo, mesmo sendo um povo tão pecador. Esse Deus que se mantém fiel às suas promessas. Para Maria, que fazia parte daquele contexto histórico tão simbólico, onde já havia tanto tempo em que não se ouvia a voz de Deus, após receber essa revelação da chegada do Messias, ela então usa as palavras do Salmo 98, exaltando esse Deus que se lembra do seu povo. Porque, meus irmãos, nós nos esquecemos de Deus, mas Ele não se esquece do seu povo. Amém. Nós viramos as costas para Deus, mas Ele não se esquece daqueles que são seus. Amém. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Não pode. Mas ainda que essa mãe viesse esquecer do seu filho, Deus não se esquece daqueles que são seus. Porque o nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Amém. Deus é fiel às suas promessas. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E a promessa do Senhor é de que um dia viria um Messias, um rei de Israel, para libertar o seu povo. E a sua promessa estava sendo cumprida. Então Maria exalta o nome do Senhor, esse Deus que ampara o seu povo, que se lembra da sua misericórdia, que se lembra das suas promessas feitas a Abraão, que se lembra da promessa de uma descendência que duraria para sempre, como Ele havia prometido no passado. Amém. É claro que é uma figura de linguagem, porque Deus não esquece de nada, Ele é onisciente. Então, Ele não se lembra porque Ele não pode esquecer, mas deixa claro para nós, meus irmãos, o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo. Aquela promessa feita aos pais e aos profetas estava se cumprindo naquele momento. E Maria, no meio daquilo tudo. Maria se manteve fiel também ao Senhor, meus irmãos. A última vez que ela aparece é no livro de Atos, quando estão todos ali congregando juntos e orando, e vai dizer que estavam todos os discípulos ali, e também mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus. Perceba que ela era serva do Senhor. Não desejava adoração ou reverência, desejava a salvação da parte de Deus, e assim ela o recebeu. Porque Deus é fiel às suas promessas, meus irmãos, não porque nós merecemos, mas porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não é homem para que minta. Que momento especial viveu Maria. Que momento especial vivia a humanidade, recebendo neste mundo caído a presença física de nosso Senhor. Na parte final do cântico, Maria estende o seu cântico a todo Israel, isso é, a todo o povo de Deus, incluindo cada um de nós, que também fomos amparados pela misericórdia do Senhor, porque através de Cristo nós também pertencemos à família de Abraão. A nossa diferença é que nós, o povo de Deus hoje, aguardamos o cumprimento de outra promessa. Hoje, a gente aguarda o cumprimento da promessa de que aquele bebê que nasceu na manjedoura, que cresceu, que nos mostrou na prática o que é viver uma vida que agrada ao Senhor, que morreu e ressuscitou, hoje aguardamos a promessa de que esse Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Hoje aguardamos a promessa e o cumprimento de que aquele que vem virá. De que aquele que disse, eu vou voltar, voltará. E que aqueles que são fiéis à sua palavra terão morada perto dele, junto à sua presença nos céus.
Nós aguardamos com a mesma fé de Maria, de que o Senhor ampara o seu povo, de que Ele é fiel e misericordioso e de que Ele tem compromisso com a sua palavra, porque Deus é um Deus que faz promessas e é um Deus que cumpre promessas. Por isso, meus irmãos, e aqui já estou concluindo nosso estudo de hoje, por isso não faz sentido no nosso Natal nós entoarmos qualquer outro cântico que não seja um cântico que exalte e glorifique o nome do Senhor. Por isso não faz sentido, meus irmãos, no nosso Natal a gente se reunir para outro fim que não seja louvar o nome do Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Muitas vezes a gente se reúne, a gente distribui os presentes, a gente come, até passa mal, mas a gente não para levantar nossas vozes e louvar o nome do Senhor que tem feito grandes coisas pelo seu povo. Talvez, meus irmãos, nesse Natal você não vai receber o seu presente que você tanto queria. Talvez você não vai ter condições de chegar na reunião familiar com uma roupa nova. Talvez você não tenha condições de fazer o melhor banquete que você gostaria, mas, meus irmãos, você tem a salvação por meio de Cristo Jesus. Você é um bem-aventurado porque Cristo te alcançou. Você é um bem-aventurado porque Cristo veio ao mundo para habitar em nosso meio. Ele viveu por nós, Ele morreu por nós, Ele ressurgiu por cada um de nós e Ele voltará por cada um de nós. Grandes coisas tem feito o Senhor, santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, porque Ele tem feito grandes coisas, santo é o nome do Senhor. Natal não é comida ou bebida, meus irmãos, mas é a presença física de Cristo no meio do seu povo. Como a gente canta, nós temos um Salvador, não precisamos de um, porque nós temos um. E esse Salvador virá para buscar a sua igreja. O nosso Natal, meus irmãos, ele está muito além daquilo que nós fazíamos. Porque muitas vezes o que falta no nosso Natal é aquilo que é o sentido do Natal, o louvor ao nome de Deus. Amém. Eu, nesses 28 anos de vida, já tive diversos natais. E dou graças a Deus, meus irmãos, porque pela instrução que recebi de meus pais, nunca faltou louvor ao nome do Senhor. Na fartura, quando a mesa tinha muita comida, ou quando tinha pouca comida. Nunca faltou louvor ao nome de Deus, porque o Natal é isso, meus irmãos. Eu louvo ao Senhor porque hoje eu tenho a oportunidade de celebrar o Natal na minha casa, com a minha família, e com eles louvar o nome do Senhor pelas grandes coisas que Ele tem feito. A minha alegria na infância no Natal é que quando chegava a época de montar os enfeites lá de Natal, a gente tinha um presépio, e na parte de trás da nossa casa tinha ali uma pedra da onde corre água, e ali criava ali uns musgos, né, uns matinhos, e a minha missão e do meu irmão era pegar esses musgos, a gente raspava com a colher, e tinha que tirar os sapos, né, aquelas pererequinhas, a gente tirava aquilo tudo e pegava os musgos, botava no sol para secar e colocava em cima do presépio ali como um tipo de ornamento para o presépio. E a gente achava aquilo o máximo. Nossa alegria era aquela. Preparar ali o ambiente de onde Jesus estava. Nossa alegria, meus irmãos, tem que ser preparar o ambiente para a chegada do nosso Senhor. Colocar o musgo no nosso coração, ansiando pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu termino nosso estudo com 2 aplicações. A primeira diz justamente a isso, louvor e gratidão. Que nesse Natal você dedique um tempo para louvar o nome do Senhor. Se você não tiver palavras, abra sua Bíblia no Cântico de Maria, entoe esse cântico, que é um cântico de gratidão pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, porque Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. Amém. E aqui entra a segunda aplicação, humildade e submissão. Que no seu coração, meus irmãos, que
que no meu coração, que nos nossos corações, sempre possa residir a humildade e a submissão, de que acima das nossas vontades e dos nossos desejos, nós vivemos aqui para satisfazer a vontade do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes vai nos chamar para fazer coisas que nós não queremos, ou que nós achamos que não está na hora. Mas o que nos cabe é nos humilharmos diante da sua presença e sermos gratos por, mesmo sendo tão pecadores e merecedores, fazer parte do plano de Deus. Porque somos bem-aventurados ao receber a salvação vinda de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, que nesse Natal não te falte esse louvor. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus e Pai, como igreja, queremos declarar que a nossa alma engrandece ao Senhor, que nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador, que na plenitude dos tempos enviou teu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, cuja sua descendência é a linhagem de Davi, cujo reino é um reino eterno que jamais tem fim, porque Tu és um Deus eterno. Muitas vezes, Senhor, nos esquecemos de que nós também portamos Cristo dentro de nós e procuramos do lado de fora a felicidade, o contentamento e esquecemos de que a verdadeira felicidade reside do lado de dentro. Porque Cristo em nós é a nossa felicidade, é nosso motivo de louvor e adoração. Te exaltamos, Senhor, pela possibilidade de fazermos parte do Teu reino, pela possibilidade de termos sido, por intermédio de Cristo Jesus, adotados e hoje pertencentes à família de Deus. Te louvamos, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Grande é o Senhor, santo é o Teu nome. Te louvamos, Senhor, porque em Tua misericórdia, por algum motivo que talvez jamais sejamos capazes de compreender, o Senhor escolheu a cada um de nós para fazer parte dos planos eternos do Senhor. E a nossa missão hoje, Pai, assim como João Batista, é anunciar o Teu reino, porque aquele que vem virá para estabelecer o Teu reino neste mundo, para resgatar aqueles que são Seus. Que possamos, Senhor, nesse Natal, ter a nossa alegria não naquilo que vamos receber, naquilo que possuímos, naquilo que comemos ou bebemos, mas que a nossa alegria esteja no Senhor, no fato de que o Senhor nos alcançou, no fato de que o Senhor veio a esse mundo para entregar a sua vida por nós. Senhor, que possamos reconhecer que muitas vezes o trono dos nossos corações são ocupados por outros deuses. Que possamos reconhecer isso, Senhor, antes que seja tarde demais. De maneira que o Senhor possa destronar todos os ídolos que habitam no nosso coração, porque só há um Deus digno de se assentar no trono, que é o Senhor. Se há alguém aqui, Pai, distante da Tua presença, que o Senhor possa atrair com os Teus laços de amor. Não por nossos merecimentos, mas porque cremos que Tu és Deus rico em misericórdia, em bondade, graça e amor. Revela, Senhor, a cada um de nós o Teu reino de justiça, paz e alegria. E que o nosso Natal, Senhor, seja celebrar esse Deus maravilhoso que tem operado grandes maravilhas no meio do Teu povo. Que nosso Natal, Senhor, seja em volta da mesa com a nossa família, sim, mas exaltando o nome do Senhor, porque grande é a Tua fidelidade, que dura de geração em geração para os que o temem. Que o nosso Natal, Senhor, seja nos lembrando de que o Senhor é um Deus de promessas, que faz promessas e que cumpre promessas, e que há de cumprir a promessa que foi feita de que o Senhor voltará. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Ser exaltado, Senhor, no Natal de cada família aqui representada.
Que o Senhor seja o motivo de cada uma das nossas celebrações, porque tudo que temos vem do Senhor e recebemos de Ti por causa da Tua rica misericórdia. Seja exaltado, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor.